Olá, seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. O tema de hoje é Pescadores de Homens. Durante toda a história da humanidade, a religião tem feito parte do dia a dia de todas as pessoas. Se você estudar desde o Gênesis até hoje, Deus sempre ocupou espaço na vida das pessoas. Mas, com o passar do tempo, muitas vezes nós vamos nos esquecendo da maneira como verdadeiramente adorarmos e como dirigir a nossa vida através desse contexto tão importante que é a religião ou a igreja. E a partir de agora, dentro desse próximo bloco de estudos que faremos, nós vamos procurar entender um pouquinho o que Deus espera de nós e como realmente podemos cumprir o propósito divino em nossa vida. As pessoas ao longo dos anos foram perdendo a noção religiosa. Quando Deus criou o homem, havia um contato direto de Deus com a humanidade. Depois do pecado, Deus vai falar através dos profetas, através de sonhos e visões. E ao longo da história, Deus vai escolhendo pessoas. Deus escolheu Adão, Deus escolheu Noé, Deus escolheu Abraão, não é? Do qual surgiu a nação de Israel, que foi basicamente aqueles que preservaram as verdades da Bíblia, das Escrituras e do modelo de religião. Porém, quando Jesus chegou, a religião judaica, não é? De Abraão, nós temos ali o seu filho, né? Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos. Dentro dos 12 filhos saem as 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos, a tribo de Judá, de onde sai o povo judeu. E então, o que vai acontecer? Esse povo, dentro dessa cultura judaica, eles são o povo que estão em ascensão ou em alta por ocasião da vinda de Jesus. Porém, quando Cristo vem, o povo, que é o seu povo, o povo judeu, o povo da nação de Israel, o povo da descendência de Abraão, não o recebe. Então começa um modelo um pouco diferenciado de religião. Antes, a religião era mais centralizada no templo, no local onde as pessoas adoravam a Deus. Agora Jesus começa um modelo de igreja, uma religião mais voltada para as pessoas, para o relacionamento com as pessoas. Os anos vão se passando e nós vamos chegar por volta do ano 313 da nossa era. A religião cristã, vindo da linhagem, ou digamos do modelo apresentado por Cristo, ela agora vai ser adotada pelo sistema romano. Até essa data de 313, o cristianismo não tinha uma organização. A base da religião era a família. Os grupos familiares, as pessoas que pregavam o evangelho, cada pessoa que aceitava o cristianismo era um pregador do evangelho. Os pastores existiam nos lares, nas casas, em todos os lugares onde as pessoas pudessem ser alcançadas. Porém, o Império Romano, a partir de 313, começa a organizar um sistema de religião e de adoração. E a partir daí, então, nós conhecemos hoje os modelos religiosos que acabam saindo desse contexto. Para nós, hoje, religião está baseada em irmos a uma igreja, assistimos um pregador, vemos ali um culto, uma boa música e irmos para a nossa casa. Fomos acostumados durante o período da Idade Média a não termos uma religião prática de vida, mas apenas sermos adoradores em si. O que Deus espera de nós, afinal de contas, dentro do contexto em que nós estamos vivendo? Qual a proposta de Deus para a sua vida, para a minha vida? O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que está me escutando nesse momento, é que a vida é preciosa demais para nós confiarmos ela nas mãos de outras pessoas. Como já foi dito anteriormente, o nosso fim é a morte. Nós vamos estudar esse assunto em um outro capítulo, em outro momento, quando vamos falar sobre esse assunto que é a morte. Mas, em resumo, todos nós nascemos, vamos viver e vamos morrer. Assim é a lei da vida aqui neste mundo. E é muito perigoso nós confiarmos a nossa vida nas mãos de outras pessoas. Não há nenhum problema de nós frequentarmos uma igreja, participarmos de uma comunidade. Isso faz bem para a gente. Porém, a religiosidade deve ser uma coisa muito pessoal.
cada um de nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, não apenas de adoração, mas também de ministério. E a partir de hoje, então, nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre esse assunto através de um personagem muito importante para nós no contexto religioso. Como já te disse, Deus ele pega modelos para a nossa vida. E um dos melhores modelos que eu vejo do Novo Testamento de religiosidade ou de pessoa vivendo uma religiosidade é o modelo de Pedro. Tanto é que em determinado momento da história, algumas igrejas consideram Pedro como um substituto de Cristo, né? Humanamente falando. Então nós vamos agora começar um estudo sobre a vida dele, quem ele era, o que ele fazia e como Deus vai mudar essa trajetória da vida de Pedro. Só que eu queria que você, ao escutar essa mensagem, não analisasse a vida de Pedro. Pedro é apenas um modelo. Lembra-se da imagem que o rei Nabucodonosor viu lá no capítulo 2 do livro de Daniel? Ele tem um sonho e vê uma imagem. Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas partes de ferro, depois ferro e barro. Lembram? Então, o rei, na verdade, não está vendo uma imagem. Ele está vendo ali a história da humanidade dividido em períodos, não é? Sucessivos de acordo com os metais ali apresentados. Então, é a mesma coisa Deus faz conosco através da vida de Pedro. Ao estudarmos esse personagem, Deus não está mostrando a vida de Pedro em si, mas a minha vida, a história da minha vida. A maneira como Deus vai tratar Pedro é a maneira como ele vai tratar você e a mim. Então nós vamos dividir essa história em alguns capítulos, tá? O capítulo de hoje, ele vai se encontrar no livro de Mateus, no capítulo 4, versos 18 em diante. Mateus, capítulo 4, versos 18 em diante, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro era um pescador. Vamos entrar na cena agora. Vamos ir para aquele momento desse encontro tão importante de Cristo com Pedro às margens do mar da Galileia. O dia começa a amanhecer. Geralmente os pescadores ali no mar da Galileia pescavam mais no período da noite. O mar da Galileia é conhecido como mar, mas na verdade não é um mar, é um grande lago de água doce. Porém, ele é tão extenso que as pessoas consideram ele como se fosse um mar. Então agora o sol começa a despontar. Você ouve o gralhar das aves que estão sobrevoando, porque já sabem que dentro de pouco tempo os barcos vão chegar com os peixes. E um estranho está caminhando às margens do mar da Galileia. Quem é essa pessoa? Jesus. Eu gosto muito dessa parte porque diz assim, caminhando às margens do mar ou junto do mar da Galileia. Jesus desenvolve o seu ministério de uma forma tranquila e natural. Ele havia sido batizado, foi para o deserto, ficou 40 dias no deserto, e agora, ao sair do deserto, ele começa a formação da sua equipe, ou a escolha dos seus discípulos. Ainda magro, não é? Porque havia perdido muitos quilos, não é? Durante esse período de 40 dias sem comer, apático, um pouco apático ainda, não é? Mas ele está caminhando agora às margens do mar da Galileia. Fica imaginando as ondas, né, levemente batendo em seus pés, ele sentindo o cheiro da brisa, o vento que sopra logo no clarear do dia. Sabe, queridos, embora Jesus tivesse um ministério muito puxado, muito intenso, ele também aproveitava os momentos em que ele vivia. Assim é a nossa vida. Às vezes os problemas tiram a nossa rotina. Nós estamos tão focados nas coisas que estamos enfrentando que às vezes nos esquecemos de andar às margens do mar da Galileia. Respirarmos um ar puro, saborearmos uma água geladinha, não é? Um bom alimento, como já discutimos na aula anterior. Então Jesus ele está caminhando e os barcos começam a se aproximar. Ele deveria agora escolher os seus líderes, os seus discípulos. Quem seriam eles?
Sabe, pelas características nossas, pela forma como nós nos gesticulamos, pela forma como falamos, pela forma como andamos, demonstramos realmente o nosso perfil de ser. E agora, ao longe, ele já vai observando os pescadores e já está observando quem tem perfil de liderança. De uma forma rude, vestido com vestimentas grossas para aguentar as intempéries, né, do sol, né, da Palestina, bem como do frio da noite, mãos grossas e rudes, uma pele cortada pelo frio e pelo calor, uma barba crescida, cabelos longos, lá estava ele, descalço, Pedro, dando ordens. Joguem esses peixes para cá, recolham as velas. E, enfim, ele estava ali falando e dando voz de comando. Jesus então se aproxima, olha para ele e vê em Pedro um perfil de um líder. Sabe, queridos, quando você se olha no espelho, você consegue ver perfil de liderança em você? O líder nem sempre é aquele que mais fala, nem sempre é aquele que mais dá ordens. Existem diversos modelos de liderança. Podemos liderar de uma forma mais tranquila, mas Deus espera que líderes se levantem para exaltarem e defenderem a sua igreja. E quem é a sua igreja? São os nossos filhos, é a nossa família, é a nossa comunidade, é a nossa nação. Jesus, ao olhar para Pedro, vê as deficiências desse homem. Sim, era uma pessoa cheia de defeitos, porém, no seu interior, Jesus também vê suas qualidades. Uma pessoa decisiva, uma pessoa que amava aquilo que fazia. Então Jesus olha para ele e faz a seguinte pergunta: esses peixes que você tem aqui no seu barco, eles vão durar quantos dias? Então Pedro diz assim: bom, olha, alguns a gente vai colocar na salga, né? Vai salgar, vai secar para fazer assim de uma forma mais diferente, não é? Esses vão durar mais tempo, mas os peixes normais que estão aqui, eles têm que ser consumidos ainda hoje. Até amanhã, se deixar para amanhã nesse horário, eles estarão estragados. A carne em si, você sabe que estraga rápido e a carne de peixe estraga muito mais rápido ainda. Então Jesus pergunta assim a Pedro: Pedro, diz uma coisa. Você está me dizendo que você pescou a noite toda esses peixes e que o que você pescou, os resultados da sua ação, duram apenas, no máximo, 24 horas? Sim, Senhor, apenas 24 horas. Isso quer dizer, Pedro, que amanhã você vai ter que fazer isso tudo de novo? Sim, Pedro. Senhor, sim, Senhor Jesus. Amanhã eu tenho que fazer tudo de novo. Eu não posso trazer esse barco lotado de peixes, porque senão eu vou jogar metade fora. Eu trago uma quantidade que seja compatível que vai ser consumido. O peixe não pode ser guardado num freezer, porque freezer não existe ainda, Senhor Jesus. Naquela época não havia freezer, né, para congelarmos os peixes. Eu tenho um irmão que gosta de pescar. E quando eu vou lá, a gente sempre come peixe. A gente abre o freezer e tem lá aqueles peixes lindos, maravilhosos que ele pesca. E ele tem uns temperos especiais, assim, é uma delícia. É verdade, não é? Mas naquela época eles não tinham freezers. Então pescavam para aquele dia. Pedro, o que o seu pai fazia? Ele era pescador, responde. E o seu avô? Também era pescador. A minha família é uma família de pescadores. Então Jesus diz assim a Pedro: bom, pelo que eu estou entendendo, o que o seu avô fez é o que o seu pai fez e é o que você faz. Ou seja, trabalhar por 24 horas. E você vai fazer isso até o final da sua vida. Seus filhos vão fazer isso até o final da sua vida. O que você produz somente dura 24 horas. É isso? Sim, Senhor. É isso. Então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, deixe isso e me siga, que eu vou fazer de você pescador de homens. Sabe, queridos, olha para a sua vida. Vamos olhar para o nosso contexto do momento. Nós levantamos de manhã cedo, trabalhamos até tarde, para que no outro dia novamente possamos levantar de manhã cedo e trabalhar até tarde. E assim vai ser ano após ano, até ficarmos velhos e morrermos. Assim foi com o nosso pai, assim foi com o nosso avô e assim por diante.
A vida humana é um constante trabalhar todos os dias. Um dia desses, antes de morar no interior de São Paulo, eu morava em São Paulo, na capital, e eu entrei no elevador, era 7 horas da manhã. Eu tinha um compromisso e lá estava uma moça limpando o elevador. Eu disse, puxa vida, você começa cedo? E ela disse, sim, eu começo cedo. Eu disse, mas e que horas você acorda? Ela disse, olha, para poder chegar no trabalho aqui, eu acordo às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã? Sim. E tenho que sair 4h30 para poder estar no trabalho, que começa às 7 horas. E que horas você chega em casa? Ah, eu vou chegar às 7h30, 8 horas da noite. Então pare e pensa, essa pessoa acorda 4 da manhã e chega em casa por volta de umas 7h30, 8 horas da noite. Onde está o foco da vida dessa pessoa? No seu trabalho. E ela vai fazer isso um dia, o outro dia e outro dia, até ficar velha e morrer. Essa é a realidade da nossa vida. Nós nos esquecemos quem realmente nós somos. Nos tornamos escravos de um trabalho, de uma profissão. E às vezes o nosso foco de toda a nossa existência está naquilo que fazemos. E às vezes quando paramos de trabalhar, estamos tão acostumados ao trabalho que acabamos morrendo por não ter uma atividade. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva ter uma profissão, que não deva ter um trabalho. O que eu estou me referindo é a importância de termos um propósito. O trabalho ou a profissão é apenas uma ferramenta, um instrumento para a nossa subsistência. Porém, a nossa vida precisa ter um propósito. Deus estava chamando a Pedro para sair de um trabalho diário, para entrar numa vida com um propósito. Quando nós cumprimos o propósito divino, as coisas se tornam diferentes. Quando nós cumprimos o propósito divino, a nossa vida passa a ter um sentido. Não somos apenas uma boca e um estômago, um travesseiro. Não vamos viver apenas um momento aqui da existência e desaparecermos, não. Nós vamos cumprir um propósito divino. Vamos descansar, sim, mas temos a esperança da ressurreição em Cristo Jesus, tendo nós cumprido o nosso propósito. O desejo de Deus para você, queridos, é que nós possamos entender este chamado. Às vezes nós pensamos assim, puxa vida, Lucas, você está falando de chamado de Deus e tal, mas não é para a minha área. Eu não fui chamado para ser um pastor. Deixe-me te dizer uma coisa. Pastor é aquele que cuida com amor. Pastor não é aquele que está lá dentro de uma igreja, atrás de um púlpito pregando. Pastor é aquele que cuida com amor, dentro do propósito divino, das ovelhas que Deus confiou a ele. Nesse momento agora da história da humanidade, onde o mundo passou por um grande baque e as igrejas fecharam suas portas, quem é o pastor? É o líder que está dentro do lar. Às vezes nós nos especializamos em redes, em barcos, em pesca, mas não nos especializamos no propósito de Deus para a nossa vida. Para ser um pastor, a grande essência é o amor e não o conhecimento. Embora nós devamos nos ater às verdades apresentadas pela Bíblia, conhecemos estas verdades e procuramos colocá-las em prática em nosso viver diário, mas a grande essência do pastoreio é o amor. Eu gosto da história que o meu irmão me contou um tempo atrás. Eu tenho um irmão, tenho vários irmãos, somos em 10 irmãos, né? Mas um que nasceu antes de mim. Ele é pastor. Lá em casa nós somos hoje em 3 pastores. 2 pastores de ovelhas e um pastor de gente, não é? E é um desses pastores de ovelha. Ele estava me contando esses dias. No Rio Grande do Sul é muito frio. A temperatura pode chegar a 2, 3, 4, 5 graus abaixo de zero. E no inverno passado, ele tinha assim o curral das ovelhas e tinha o curral do gado. Só que o curral do gado, devido à chuva, estava um lodo só. A lama chegava quase na canela dos bois, né? E uma das ovelhas estava para dar à luz, estava prenha, estava para dar à luz. E ela saiu do curral das ovelhas e foi lá para o curral do gado e deu à luz lá no meio da lama.
Já era noite, tarde da noite, quando a mãe, a ovelha mãe, começou a balir, não é? Você sabe como faz a ovelha quando bale, não é? Vamos fazer? Vamos ver se você lembra. Vai lá. É, mais ou menos assim, desse jeito aí, né? Bé, bé. Aí ela começou a balir. E como o curral não era muito distante de casa, o meu irmão escutou, estava deitado, mas escutou o balido da ovelha. E ele logo se tocou de que poderia ser aquela ovelha que estava para dar à luz. E ele pensou assim: eu não vou lá, está muito frio. Tirou o pé para o lado de fora da coberta, estava muito frio. E ele ficou lá escondidinho debaixo das cobertas. Mas a ovelha continuou balindo. Então, incomodado com isso, ele colocou suas botas, vestiu ali a sua roupa, pegou um guarda-chuva e foi lá ver o que está, a lanterna, e foi ver o que estava acontecendo. E qual não foi sua surpresa ao ver que a ovelhinha que havia nascido estava só com a cabecinha para o lado de fora, toda cheia de lama, enterrada na lama, e a mãe dela ali do ladinho, balindo. Então o que ele fez? Pegou aquela ovelha e levou para a sua casa, toda com frio, quase morta de frio. Então ele colocou a sua ovelha debaixo do chuveiro, o chuveiro onde ele toma banho. E deixou ali aberto, ligado, até aquela água quentinha do chuveiro aquecer o seu corpo que estava quase morto de frio. Depois pegou o seu shampoo e com o seu shampoo ele lavou, ensaboou e lavou aquela ovelhinha. Depois pegou uma toalha e secou a ovelhinha. Depois pegou o secador de cabelos da sua esposa e secou a ovelhinha. E deixou ela dormir na sua casa. E no dia seguinte, quando o sol estava bem lindo, ele entregou de volta a ovelhinha para sua mãe. Sabe, queridos, quando a gente passa a olhar essa cena, que foi uma cena real, a gente passa a entender melhor o que quer dizer ser pastor. Ser pastor não é o que está acontecendo hoje no mundo. Só no Brasil temos mais de 50 mil igrejas diferentes. Sabe? Às vezes eu até brinco que se eu quisesse ganhar bastante dinheiro, eu deixaria de ser pastor para ser pastor. Muitas vezes, essa ideia de pastoreio, de religião, essas coisas mais, não tem se tornado uma ideia positiva. Porque as pessoas muitas vezes estão tão preocupadas consigo mesmas que se esqueceram do cuidado das ovelhas. O verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E te digo uma coisa: na época da crise, dificilmente alguém vai sair de dentro de uma igreja para cuidar das suas ovelhas. Então, nós precisamos ter pastores dentro dos nossos lares, para cuidarmos bem das ovelhas que estão dentro da nossa casa. No Salmo 127, Deus escreve assim: que herança do Senhor são os filhos. A herança é de Deus. Deus quer que os pais cuidem dos seus filhos, assim como o pastor cuida da sua ovelha. Você está entendendo? É muito importante que nós tenhamos essa visão de mundo e passemos a cuidar melhor das pessoas que estão dentro da nossa casa. Não estou dizendo que nas igrejas não existam pastores e que não devam existir pastores nas igrejas. Não é isso. Só que a maior parte de nós, pastores, que cuidamos de grandes rebanhos, nós somos mais líderes, mais administradores, mais mentores do que pastores. O pastor verdadeiro é aquele que dorme junto com as suas ovelhas, que sabe das suas necessidades. Por isso eu quero desafiar você, que está me ouvindo, a aceitar o chamado de Deus para deixar suas redes, deixar seu barco, porque isso que você está fazendo hoje nas suas atividades de trabalho, outras pessoas podem fazer. Outra pessoa pode ocupar e exercer a função que você exerce profissionalmente. Mas o cuidado pastoral confiado a você é seu. Então, nada justifica o fracasso da sua família, nada justifica o fracasso da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Então, é importante sim que temos pastores lá nas igrejas? É claro que sim, mas devemos ter pastores dentro dos nossos lares. Você deve buscar uma profissão para manter a subsistência do seu lar, porém nunca se esqueça que o propósito divino para a sua vida é que você abandone suas redes e dê prioridade ao ministério. Deus quer fazer de você pescador de homens. O peixe dura 24 horas, mas os homens, Deus os levará
para a eternidade. E esses homens que Deus quer que você pesque, têm como prioridade o seu lar, a sua família, a sua comunidade local. Que Deus abençoe você e que possamos confiar nesse Deus maravilhoso e aceitarmos como Pedro fez, deixando as suas redes para seguir a Jesus, porque é Jesus quem faz de nós pescadores de homens. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Jesus, pela certeza do chamado que o Senhor faz à vida de cada um de nós. Que nós possamos, como Pedro, André e todos os demais que aceitaram o chamado, abandonarmos as nossas redes que nos aprisionam a esse mundo e colocarmos a nossa vida dentro dos teus propósitos. Que a nossa profissão, o nosso trabalho seja importante para a nossa subsistência, mas que acima de tudo esteja o ministério confiado por Ti a cada um de nós. E que no dia que o Senhor voltar nas nuvens dos céus, possamos lhe apresentar o rebanho que nós cuidamos e ajudamos a apacentar. Fica conosco, nos abençoe e guarde. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.